E agora sim vamos estabelecer contato definitivo com o nosso médico de família, professor Dr. Antônio Spreusser, para mais um plantão de dúvidas sobre a Covid-19. Muito bom dia, Dr. Spreusser. Bom dia, César Filho, bom dia, Tice, bom dia a todos os telespectadores do Hoje em Dia. Prazer enorme estar com vocês aqui nessa manhã de quarta-feira. Prazer é todo nosso. Informação e prestação de serviço na luta contra essa pandemia. Vamos então à primeira pergunta enviada pelo público. Oi, doutor, tudo bem? Meu nome é Pietra e eu tenho uma dúvida. Eu li recentemente que as mulheres que tomaram a vacina nos outros países estão criando anticorpos contra o Covid-19 no leite materno. E eu queria entender se isso é realmente possível. Muito obrigada. É possível, doutor? Essa é a pergunta da Pietra. Então, Pietra, excelente a sua pergunta. E é verdade. Em Israel, que é um país que a imunização está a 1000 por hora, mais de 80% praticamente da população já está vacinada, foram feitos estudos se a mãe que está amamentando, dando leitinho para o nenê, que tomou a vacina, será que ela passa a imunidade pelo leite para essa criança, para o recém-nascido? Então, é verdade sim. Então, a gente vai notar o seguinte, toda vez que a mãe amamenta uma criança, eu vou mostrar uma animação. Vejam, toda vez que a mãe amamenta, esse leite leva mais de 300 substâncias químicas para o nenê. Sais minerais, vitaminas e os anticorpos, principalmente a imunoglobulina A e a imunoglobulina G. Então, muitas vezes a criança que recebe esse leite, ela já está recebendo praticamente direto a vacina da mãe. Então, isso é uma boa notícia. Tem mães que ficam preocupadas, que nem querem tomar vacina. Então, isso já é mais um estudo que reforça a necessidade de a gente imunizar toda a população, né, Tiziane? Ótima, eu adorei saber disso, viu, doutor? Agora tem mais uma pergunta dos telespectadores para você, doutor. Vamos ver. Bom dia, doutor. Meu nome é Nancy Juliana, sou aqui de São Paulo. A minha pergunta é a seguinte: as mulheres são mesmo mais afetadas do que os homens no pós-Covid? Olha, ótima pergunta, hein, Nancy? E aí, doutor? Então, praticamente a mulher é muito mais resistente do que nós homens em relação à Covid. Como a gente já falou, o cromossomo X da mulher protege muito. Mas existem vários estudos que também mostram, estudos feitos em Londres, que as mulheres no pós-Covid, naquele pós-Covid complicado ou na Covid prolongada chamada, aquela que você fica com mais sintomas, as mulheres de 40 a 60 anos da raça branca, elas têm mais complicação e demora muito mais tempo para voltar ao normal. Parece que a mulher fica mais deprimida, perda na memória, fraqueza difusa. Então, quando a mulher, praticamente ela não tem menos Covid, mas quando tem, ela fica mais tempo com a doença. Essa é a importância de você, que é mulher, se preparar, estar bem ativa, bem forte, para a gente passar essa pandemia bem saudável. Isso está relacionado diretamente com o fato que eu vivenciei, doutor Spreusser. Quando eu estive internado, eles me disseram que no hospital, para casos graves de pessoas internadas na UTI, de cada 10 casos, 8 ou 9 eram homens e apenas 1 ou 2 de mulheres. Então, realmente, as mulheres acho que são menos atingidas, mas, como o senhor disse, quando atingidas e por um tempo prolongado, depois a recuperação pode ser realmente, sim, mais complicada. Nós temos mais uma dúvida e vamos a ela. Olá, doutor. Meu nome é Maria e eu gostaria de saber qual é a importância do check-up pós-Covid. Obrigada. Muitas pessoas se sentem curadas, doutor, e nem retornam mais ao médico para refazer exames. Qual que é a importância de quem já sofreu com a Covid fazer exames depois? É muito importante porque, como a gente sabe que o vírus dá uma reação sistêmica no corpo, essas interleuquinas inflamatórias inflamam o corpo inteirinho. Então a gente precisa saber, em primeiro lugar, como é que estão os pulmões. Às vezes você vai querer já sair na rua, vai querer trotar, vai querer fazer uma aula de dança, já vai... Não, então precisa saber como é que está o pulmão. O segundo órgão que a gente tem que verificar é o coração. Como a reportagem muito bem colocada do Hoje em Dia falou em crianças que pegam muito coração, miocardite, o adulto também. Então a gente precisa fazer um ecocardiograma para saber como é que está esse coração. Depois um exame de sangue para ver os rins, será que a ureia, a creatinina estão funcionando bem? E os nervos, os músculos,
as pessoas perdem muito músculo, é o que a gente chama de sarcopenia. Como que a gente avalia? Então, vê a parte nutricional. Então, faça o check-up depois que você se restabeleceu. Passaram 4 semanas, passaram-se 4 semanas, vamos fazer um check-up para ver como é que você está antes de começar a sair para a vida, né? Como esse vírus, né, é tudo novo para a gente, é muito importante tudo isso que você está falando para as pessoas realmente se cuidarem e continuar retornando aos médicos. Agora, doutor, mais uma pergunta para você. Olá, doutor. Meu nome é Wallace, eu falo da cidade de Tucumã, no Pará, e eu gostaria de saber por que a Covid-19 causa dores no corpo, principalmente na região lombar. Obrigado. Ótima pergunta. E aí, doutor? Então, o que acontece, como eu acabei de falar, quando você tem esse vírus, esse SARS-CoV-2, o seu corpo imediatamente libera essas substâncias chamadas interleuquinas e elas agem no corpo inteiro. Tem pessoas que chegam no consultório ou no pronto-socorro que não conseguem nem abrir as mãos. E tem pessoas que pegam muito os nervos e os músculos da coluna vertebral. Então, são as pessoas que não conseguem andar direito, nem sentar, nem ficar na cama. A dor na coluna é muito forte, por isso é importante sempre lembrar no fisioterapeuta para ajudar a fazer os movimentos, reabilitação muscular, porque como eu acabei de falar, a perda de massa muscular é muito grande, chamada sarcopenia. Então a gente tem que voltar a fazer atividade física de uma forma mais lenta, uma forma progressiva, mas sempre com orientação. Essa que é a dica principal. Doutor Sprosser, a gente sabe que cada pessoa é diferente e responde de uma forma também diferente com relação à doença. Mas o que eu percebo é que entre os sintomas, né, que são também diferentes para cada pessoa, todas as pessoas dizem que a dor no corpo é infalível. Todos têm dores no corpo, né? Isso não muda, isso parece que é uma regra realmente com relação à Covid-19. É uma regra. Nós temos mais uma pergunta e vamos a ela. É verdade. Bom dia, doutor. Meu nome é Celso Miranda. E eu tenho uma pergunta para o senhor. É verdade que algumas vacinas contra a Covid-19 cortam pela metade a transmissão a contar da primeira aplicação? Obrigado. Essa é a pergunta do Celso. É verdade, doutor? Então, Celso, você falou uma coisa que foi baseada num estudo que foi publicado agora também na Inglaterra. Na Inglaterra, eles estão aplicando 2 tipos de vacina, a Pfizer e a AstraZeneca. Nesses pacientes que tomaram tanto a Pfizer como a AstraZeneca, somente com a primeira dose da vacina, mais do que a metade da população já fica, primeiro, sem ter a doença grave e o segundo, que é melhor, sem passar o vírus também. Então, é muito interessante, quando você toma a vacina, além de você não ficar com a forma grave da doença, não precisa ficar internado numa UTI, você também não transmite a doença para seus familiares e amigos, e para os filhos e para a família. E é isso que a gente está batendo muito pé. Não é só para você não pegar a doença, mas também não transmitir. Então é verdade sim, Celso. Quem toma essa vacina pode parar de transmitir a doença, que é isso que a gente quer, né? Sem dúvida. Agora, doutor Sprosser, nós já relatamos aqui, inclusive, no Hoje em Dia, a Pfizer recomenda um intervalo de 21 dias entre a primeira e a segunda dose da vacina produzida por ela. O Brasil deve seguir o protocolo do Reino Unido e aumentar esse intervalo entre as 2 doses para 3 meses. Existe algum motivo para se preocupar com esse intervalo maior do que o que acontece nos Estados Unidos, por exemplo? Não tem que se preocupar, César Filho, sabe por quê? O que acontece é que quando você toma a primeira dose da Pfizer, automaticamente, depois de 2 a 3 semanas, você já tem um nível de anticorpos no sangue já muito alto. E parece que quanto mais tempo passa para você receber a segunda dose, é até melhor. Então, quando você toma a segunda dose da vacina, como você já tem um nível mais alto de anticorpos, parece que também que essa produção na segunda fase é até melhor. Então, não se preocupe. E outra coisa, cada país tem um esquema de dar vacinação a cada 3 semanas, 4 semanas, 6 semanas. Você vê a África do Sul dá de um jeito, o Brasil vai dar de um jeito, a Europa deu, depois a Alemanha muda. Então, não tem que se preocupar. O importante é tomar a segunda dose. Isso que é importante. Agora, doutor, mais uma pergunta de um telespectador para você. Bom dia, doutor. Meu nome é Bárbara e eu gostaria de saber qual a importância das pessoas completarem o esquema vacinal. E aí, doutor, qual a importância disso?
Então, Bárbara, e viu, Tícia, eu vou chamar uma arte para vocês verem que a primeira dose da vacina, quando você dá a primeira dose, o que acontece? O seu corpo, essa primeira dose é para o vírus entrar no corpo e chamar a atenção do seu sistema imunológico. Como se diz, é para despertar o sistema imunológico. Então é como se a gente apresentasse o vírus para o corpo humano para ele começar a formar os anticorpos nessas 2 próximas semanas que vêm. Agora, a segunda dose, qual é a importância? A importância, primeiro, é fortalecer e reenfatizar o sistema imunológico e formar outros anticorpos. Não é só a imunoglobulina G que a gente forma na segunda dose, não. São vários anticorpos, inclusive a proteção celular, dada pelos linfócitos T. Então isso é muito importante, por isso que você tem que se vacinar na segunda dose. O que a gente está vendo é que muitas pessoas não estão comparecendo para tomar a segunda dose. E é importante tomar a segunda dose. Agora, doutor, a possibilidade de vacinas pelo imunizante da AstraZeneca, as pessoas que foram vacinadas, que tomaram a vacina de Oxford, desenvolverem coágulos, fez com que países como a Alemanha e a França sugerissem usar a segunda dose de um outro laboratório para reduzir esse risco. Isso pode, de fato, acontecer com quem já tomou a primeira dose da AstraZeneca ou não? Olha, César Filho, o que é da orientação correta é você tomou a primeira dose AstraZeneca, tome a segunda dose AstraZeneca. Você vê países que estão muito na nossa frente em termos de vacinação, como a Grã-Bretanha, que começou com o programa da AstraZeneca, eles mostram que sim, vale a pena dar a primeira dose AstraZeneca e manter a segunda dose AstraZeneca. Os países que estão fugindo dessa regra ainda são casos muito iniciais que a gente tem que observar. Mas a regra geral é tome a primeira e tome a segunda da mesma vacina. Ok, muitíssimo obrigado ao professor doutor Antônio Spreusser, que esteve com a gente mais uma vez em um plantão da saúde. Ele volta na semana que vem ou a qualquer momento em edição extraordinária. Muito obrigado, doutor. Forte abraço, boa semana. Para você também.